Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Vamos dar sequência no nosso projeto Processo Penal em Casa, Processo Penal na Quarentena, e hoje eu quero tratar com você do seguinte tema: Lei Processual Penal no Tempo. Vamos juntos. Meus queridos, olha só, a pergunta, ou os questionamentos que vão guiar aqui a nossa análise são os seguintes. Se surgir uma nova lei processual penal, como é que ela vai se comportar, na linha do tempo? Como é que ela vai ser aplicada, às relações processuais penais já existentes? Será que essa nova lei processual penal aplica-se aos processos que já estão em tramitação? Ou será que ela só vai ser aplicada naqueles processos futuros, nos processos vindouros? Basicamente, são essas perguntas que nós pretendemos responder ao longo deste nosso encontro de hoje. Portanto, vamos lá. E veja, para começarmos aqui a nossa análise, o nosso estudo, eu quero fazer com você uma análise comparativa, me valendo aqui da situação das leis, no tempo em relação às regras de direito penal. Porque veja só, pessoal, no que tange às regras de direito penal, aquelas que estão relacionadas com a definição de infrações penais e as suas correspondentes sanções, aquilo que toca, o exercício do direito punitivo do Estado propriamente dito, aquilo que toca a punibilidade estatal. Em relação a essas regras de direito penal, nós temos uma regrinha na própria Constituição que traz a solução para todos os nossos problemas, relacionados a essa questão das leis penais no tempo. Diz o artigo 5º, inciso 40, que a lei penal ela não pode retroagir salvo para beneficiar o acusado. Nós temos aqui abrigado, no artigo 5º, inciso 40, a regra da irretroatividade da lei penal mais gravosa. De maneira que, se surgir eventualmente uma nova lei penal e se esta lei penal for mais gravosa para a situação jurídica do acusado, ela não poderá retroagir para alcançar fatos passados. Em verdade, no que diz respeito ao direito penal, aplica-se a fórmula do tempus delicti. Aplica-se ao crime efetivamente aquela lei que está vigente no momento em que a infração penal é levada a efeito. Tá legal? Então, quanto à lei penal, não existem muitas dúvidas, mesmo porque existe uma resposta constitucional para a sucessão de leis penais no tempo. Maravilha. Agora, gente, no que diz respeito ao processo penal, nós temos que fazer aqui algumas observações que são tanto quanto peculiares à nossa ciência processual penal, tá bem? Olha só, em relação à lei processual penal nova, muita atenção, ela será aplicada de imediato. Muito se fala, e todos os juristas conhecem essa regra, de que a lei processual penal nova, ela alcança o processo no estado em que ele se encontrar. Ela vai incidir efetivamente no processo penal, na relação processual penal, no momento, no estado em que ela se encontra. Tá? Sem maiores discussões, tá? Essa é a regra geral. Porque aqui, no direito processual penal, diferentemente lá do direito penal, aplica-se a regra do tempus regit actum. Então, o ato processual a ser praticado, ele vai observar, evidentemente, aquela norma que está vigendo naquele instante. E se porventura surgir uma nova lei processual penal, enfim, os atos que ainda não foram praticados serão regulados por esta nova lei. Você pode me perguntar, Gabriel, e no que diz respeito aos atos processuais já praticados, aqueles que ficaram no passado, eles serão preservados? E a resposta é sim, meus amigos, eles serão sim preservados. Aquilo que já foi praticado no passado, na relação processual penal, será mantido. Pense você, por exemplo, que o acusado já foi denunciado, que a denúncia já foi recebida e que a resposta à acusação já foi inclusive apresentada. Pois bem, esses atos ficarão no passado e eles serão totalmente preservados. Agora, se uma nova lei processual penal surge, ela vai alcançar o processo no estado em que ele se encontrar. Ou seja, em termos mais claros, dali para frente, o processo vai ser regido pela nova lei processual penal. Por conta de quê, Gabriel? Por conta da fórmula do tempus regit actum, que inclusive tem previsão específica no Código de Processo Penal, no nosso artigo 2º, que inclusive faço questão de trazer para vocês aqui o seu texto. Vai dizer assim o artigo 2º:
A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, vírgula, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Então, em resumo, o que ficou no passado, que já foi praticado, será preservado, será conservado. Agora, os novos atos processuais vão ter que realmente obedecer, vão ter que seguir a previsão da lei processual penal nova. Tudo bem? Ótimo, gente. Isso aqui é a regra, tá? Isso é a regra. Eu preciso trazer aqui uma situação interessante, que é a hipótese das normas processuais híbridas. O que é isso, Gabriel? Meus amigos e minhas amigas, existe a possibilidade de uma regra de natureza processual, uma regra que está esculpida no Código de Processo, de ela ter um duplo conteúdo, de ela ter uma dupla carga. Ou seja, ela tem uma carga processual, né, essencialmente falando, eminentemente, mas ela também vai ter uma carga penal, eminentemente penal. Isso tudo, gente, no mesmo dispositivo, na mesma regra. Quando isso acontecer, tá? Se tratando de regra híbrida, processualmente híbrida, que tem essa dupla carga, nós temos que fazer uma análise um pouco mais específica. Há que se fazer aqui a seguinte pergunta: esta nova lei, que traz então um dispositivo híbrido, que tem dupla carga, penal e processual penal, ele é mais gravoso ou ele é mais benéfico à situação do acusado? Essa pergunta é fundamental e é preciso que você se faça, tá? A nova lei, que é híbrida, a nova regra processual, que também é penal, ela beneficia ou ela torna mais grave, né, mais gravosa a situação do acusado? Porque notem, meus amigos, em se tratando de uma lei penal nova, uma lei processual penal nova, desculpa, mais gravosa, né, uma lei híbrida, mais prejudicial, óbvio, ela somente poderá ser aplicada a fatos criminosos que venham a acontecer após o início da sua vigência. Isso é muito óbvio, até levando-se em conta aquela previsão do artigo 5º, inciso 40 do texto constitucional. Beleza? Então, lei híbrida, regra híbrida mais gravosa, só vai alcançar os fatos acontecidos posteriormente, após o início da sua vigência. Maravilha. Porém, em se tratando de lei híbrida que seja mais benéfica ao acusado, também observando aquele postulado do artigo 5º, inciso 40, nós temos que aplicar de forma retroativa aqueles fatos que já foram praticados, aqueles fatos que aconteceram no passado. Aqui, por se tratar de uma situação mais benéfica, né, penalmente falando, não há que se discutir. Haverá então a retroatividade da lei processual híbrida, que tem carga penal e tem carga processual. Tá bom? Nesse ponto, pessoal, eu queria trazer para vocês o exemplo do artigo 366 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo sofreu uma alteração e, antes de ser alterado, né, antes de 96, quando então nós tínhamos uma redação antiga, ele previa o seguinte: o processo prosseguirá à revelia do acusado que, citado inicialmente ou intimado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado. Então, na vigência, né, desta redação aqui, do 366 do CPP, antes de 96, se o acusado fosse então citado, imaginemos só, uma citação por edital, e se ele não comparecesse ao processo, se ele fosse rével, o processo então poderia prosseguir e ele, inclusive, poderia ser condenado efetivamente, mesmo sendo rével, mesmo estando ausente e não participando efetivamente da relação processual penal. Maravilha. Esse artigo, como eu já disse, ele sofreu uma alteração pela Lei 9.271 de 96. E aí ele passou a ter a seguinte redação. Vejam junto comigo. Se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos do artigo 312 do CPP. Você deve estar pensando, mas Gabriel, esse dispositivo ele é mais benéfico, né? Porque ele fala, olha,
Se o acusado citado por edital não comparecer, ficará suspenso o curso do processo. Maravilha! Se o processo vai ficar suspenso, isso é mais benéfico ao acusado. Muita calma nessa hora, viu, pessoal? Muita calma, porque veja só, há uma segunda parte aqui que eu quero destacar com você que tem conteúdo penal. Esta regra do artigo 366 do CPP é uma regra processual híbrida. Sabe por quê? Ele tem uma parte que eu vou ler com você agora, que é uma parte de natureza essencialmente penal, que vai dizer assim, ó: ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Bom, no exato instante em que o legislador vem tratar de prescrição, dizendo que a prescrição ficará suspensa durante a suspensão do processo também, veja bem, o legislador está tratando de uma questão de natureza essencialmente penal, que é prejudicial ao acusado. Afinal de contas, a prescrição corre a favor do acusado, né? De modo que, se o prazo prescricional fica suspenso, bom, isso obviamente é prejudicial ao acusado. Então, o entendimento que se tem, um entendimento mais abalizado e mais seguro, é de que esse artigo 366 ele somente pôde ser aplicado aos fatos criminosos ocorridos após o início da vigência da nova redação do artigo 366. Embora, gente, a orientação do artigo 2º do Código de Processo seja diferente. Se a gente for seguir efetivamente a literalidade do artigo 2º, lá fala que a lei processual nova aplica-se no processo no estado em que ele se encontrar, independentemente de outras questões mais. Porém, sabendo aqui que a norma é híbrida e que ela é prejudicial ao acusado, ela só pode alcançar os fatos ocorridos após o início da sua vigência. Tranquilo? E quero ponderar com você uma última questão. Existe a possibilidade, gente, de nós termos regras processuais heterotópicas. Gabriel, o que seria isso então, hein? Gente, seria nada mais, nada menos do que a presença de um dispositivo de natureza processual em uma lei, em uma espécie normativa que é essencialmente material. Eu repito, norma processual heterotópica nada mais seria do que a presença de uma regra processual em uma lei, em uma espécie normativa, né? Em um corpo de regras que é essencialmente material. Vou te dar um exemplo para não haver dúvida nenhuma. Gente, a nossa Constituição da República de 1988 é um texto normativo que é essencialmente material. Nós vamos ter ali regras materiais. É claro que, vez ou outra, nós temos na Constituição regras de ordem processual, é claro. Mas, essencialmente, o texto constitucional ele é material, ele vem abrigar garantias, direitos e, enfim, deveres constitucionais também. Ok, perfeito. Mas eu quero te dar um exemplo de norma processual heterotópica. Na Constituição, você encontra, por exemplo, o artigo 109. Esse dispositivo que nós já mencionamos e futuramente vai ser objeto do nosso estudo, ele contempla a competência da Justiça Federal. Então, esse artigo, quando ele vem falando de competência da Justiça Federal, ele tem uma natureza processual. Quando você olha para o artigo, você vê ali uma roupagem processual nele. Mas ele está onde? Ele está previsto em um texto que é de natureza material. Então veja que existe aqui um certo deslocamento, né? Quando você pensa em uma regra processual que está inserta em um texto que é eminentemente processual. E, portanto, este artigo 109 seria, então, uma regra processual heterotópica. Maravilha? Gente, a nossa conversa de hoje, então, é essa. Eu quero que você saiba que a lei processual penal, segundo o artigo 2º, ficou estranho, né? Mas de acordo com o artigo 2º do Código de Processo Penal, ela se aplica no processo no estado em que o processo se encontrar. Desde logo. Tá legal? Sem prejuízo, ou seja, os atos processuais anteriores, eles ficarão conservados. Nós vamos proteger os atos processuais já praticados com base no princípio do isolamento dos atos processuais. Então, o que ficou no passado fica de fato preservado. Mas a lei processual alcança o processo naquele momento, a partir desse instante em diante, e se ela for híbrida, muito cuidado, né?
porque se a regra for prejudicial ao acusado, ela não poderá, de fato, retroagir e só vai contemplar aqueles fatos criminosos que acontecerão após o início da sua vigência. Tá bom? Esse era o nosso bate-papo de hoje. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima oportunidade. Até já, forte abraço para todos vocês.